Bitcoin voltou a cair e perdeu a faixa dos 62 mil dólares, mas dessa vez o motivo veio de fora do mercado de criptomoedas. A escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã aumentou o medo dos investidores que passaram a vender ativos de maior risco, como Bitcoin e outras criptomoedas. Quando isso acontece, o dinheiro costuma migrar para ativos considerados mais seguros, como o dólar, por exemplo, e títulos do governo. Por isso, além do Bitcoin, moedas como Ethereum, Solana e XRP também sentem a pressão. Será que o Bitcoin cai ainda mais baixo ou você acredita que não? Deixa aqui nos comentários. Vamos analisar o Bitcoin e algumas criptomoedas agora. Galera, o grande problema de hoje que está impulsionando os mercados para baixo, então, é os Estados Unidos e o Irã, que trocam novos ataques, enquanto Trump afirma que cessar o fogo pode ter acabado. Os Estados Unidos e Irã voltaram a trocar ataques após vários navios terem sido atacados no Estreito de Hormuz na madrugada de ontem. Os Estados Unidos responderam com novos ataques ao Irã e as forças iranianas estão retalhando outros países que abrigam bases militares americanas. O presidente Trump foi questionado sobre o status do cessar-fogo, que manteve os ataques no mínimo nos últimos meses. Ele disse acreditar que o acordo poderia estar acabado. Trump afirmou que as autoridades americanas poderiam continuar negociando com o Irã, mas acrescentou: acho que estão perdendo tempo. Pois é, cara, não deu hoje. Petróleo volta a subir, Brent, WTI subindo, mas eu vejo isso como um respiro de alta, né? Eu vejo como um respiro, porque a gente caiu vários dias, né? Algumas semanas consecutivas de queda no petróleo. A gente pode ver WTI e o Brent, várias semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e tem gap para fechar aqui em cima, tá? Então vamos ver como que vai ser nos tempos gráficos menores. Então, o petróleo Brent, o WTI, eles podem subir e vir fechar esse gap para depois acontecer uma nova queda. Se o petróleo vir fechar esse gap aqui, fica ruim para as criptomoedas. As criptomoedas tendem a continuar caindo, tá? Mas isso tudo, obviamente, vai depender se a tensão entre Estados Unidos continuar nos próximos dias. Se eles continuarem se atacando lá, a tendência é o petróleo continuar subindo e criptomoeda continuar caindo. Agora, se as coisas aliviarem lá, a gente pode fazer um novo pivô de baixa. Quando você olha aqui o Bitcoin, por exemplo, a gente subiu vários dias consecutivos. Inclusive nesse dia que teve uma queda brusca, pegou um monte de stop, voltou a subir e agora está caindo, tá? Então essa queda aqui que a gente está vendo é por conta dos investidores que estão saindo de ativos de risco por conta da tensão aumentando entre Estados Unidos e Irã, tá? Só que se o petróleo não conseguir romper essa média aqui e voltar a cair, provavelmente a gente vai fazer um fundo aqui também nesse suporte e volta a subir nos próximos dias. Agora, se as coisas continuarem se agravando lá, a tendência é a gente perder esse suporte, o petróleo fechar o gap e a gente corre risco de vir fazer um fundo duplo no 57.800 ou quem sabe até mesmo perder o 57.800 e aí sim entrar na zona que eu acredito que é o fundo do Bitcoin antes dele lateralizar e bombar para cima, tá? Porque a gente vem de queda, tá? Então a gente está caindo bastante, ó. O tempo gráfico semanal do Bitcoin, ele está numa tendência de baixa de curto e médio prazo. Então, antes do Bitcoin voltar com tudo para cima, primeiro a gente finaliza a tendência de baixa e depois a gente entra na fase de acumulação, lateralidade. Então a gente pode entrar nessa fase de acumulação, lateralidade aqui entre os 50 e 60 mil dólares no meu ponto de vista. Depois o Bitcoin, a hora que ele entrar aqui nessa zona, eu acredito que ele fica aí um tempo lateral e depois volta com tudo para cima. Geralmente é assim, tá? Geralmente é assim que funciona
os movimentos. Depois da tendência de alta ou tendência de baixa, a gente entra numa fase de estagnidade, de lateralização para depois voltar com tudo para cima. Então, a gente pode estar entrando, a gente já pode estar nessa fase de acumulação, na verdade, tá? Porque a gente está trabalhando aqui de forma lateral, ó, como vocês estão vendo, dentro de um canal. Então, a gente pode, ó, de fato, perder o 57. Eu acredito que o fundo não passa dos 50, tá? Eu acredito que não passa dos 50. Se voltar a cair, se perder o 57, eu compro mais. Eu já fiz compras aqui nessa região. Eu só volto a comprar Bitcoin agora abaixo de 57 mil dólares. Caiu abaixo disso aqui, eu compro mais. Antes disso, não, tá? Então a gente tem que ficar esperto, tá, galera? Vamos ver como que vai ser aí. Vamos ver se vai continuar a escalada da guerra entre Estados Unidos e Irã. Se continuar, o petróleo tende a subir e fecha esse gap. Aí corre o risco do Bitcoin ir para 57, tá? Se as coisas aliviarem e o petróleo não conseguir romper essa média, que a tendência é fazer pivô de baixa, aí o Bitcoin, eu acredito que vem, testa essa faixa de preço aqui dos 61, 60 mil dólares e volta a subir. Tá? Então a gente tem que ficar esperto. Região de resistência no Bitcoin, 67.500. Rompimento dos 67.500, eu vejo o Bitcoin tendo aí uma escalada para cima. Agora, se a gente cair e perder os 57.800, meu querido e minha querida, aí a tendência é a gente buscar ali a faixa dos 50 mil dólares. Região onde eu acredito que será o fundo do fundo do fundo do Bitcoin, tá bom? Bom, a gente tem o Ethereum sentindo também, mas trabalhando acima das médias, tá? No presente momento, enquanto o Ethereum não fechar abaixo dos 1.700, a tendência é a gente proteger nas médias, visando que a gente acumulou, rompeu médias, e agora a gente vem e faz o testezinho de média, tá? Se a gente não fechar abaixo desse patamar aqui, a tendência é fazer pivô de alta e a gente ir testar os 2.000 dólares nos próximos dias, tá? 2.000 dólares é a próxima região de resistência, mas obviamente que a gente tem que romper 1.850 primeiro. No presente momento, zero preocupação com o Ethereum, apenas teste de médias. O que não pode acontecer é a gente fechar com um candle forte de queda abaixo das médias, tá? Solana, ó, Solana já tá mais feia. Testou média de 100, não conseguiu romper, certo? E tá querendo fechar abaixo da média de 8, que já tá encurvada para baixo, com um forte candle de baixo, tá? Então, se Solana fechar desse jeito aqui, perder a mínima desse candle amanhã, corre risco de cair ainda mais forte para baixo, tá? Então a gente teria uma zona de suporte em 75 dólares mais ou menos aqui em Solana, 74 para ser mais exato, tá? Tendência é a gente buscar suporte dos 74 dólares aí em Solana. Solana tá feia. XRP perdeu todas as médias, tá? Não conseguiu aí se sustentar na alta, perdeu as médias, candle feio de baixa hoje, e a tendência é buscar suporte aqui abaixo, tá? Então a tendência é buscar $1 novamente XRP. Não tá legal a criptomoeda XRP. BNB também perdendo médias hoje, não tá muito legal, a tendência é buscar suporte, 540 dólares, tá? Tem algumas criptomoedas aqui interessantes. No dia de hoje, colocando um volumezinho acima da média, que é a Uni. A Uni tá interessante, certo? Dependendo de como fechar hoje, só não gosto muito desses candles aqui, ó. Só pavio, sombra para todo lado, fica meio estranho, né? Mas se a Uni fechar na máxima hoje, a tendência é buscar a média de 200 períodos, tá? Mas, cara, tá meio ruim de fazer operação aqui na Uni também. Porque se fechar com sombra em cima novamente abaixo das médias, corre risco de puff, dar uma pancada para baixo. Cara, a LDO magnífica, falei para vocês que ela era uma das criptomoedas que poderia subir nos próximos dias. Ela tá subindo e a tendência é buscar a média de 200 períodos, porque faz muito tempo que ela não visita a média, tá? Tá entrando volume nos últimos dias, divergência altista, tá subindo bem, rompendo médias. Então ela estica, corrige e a tendência é fazer um pivô para buscar a média de 200 nos próximos dias. LDO bem top aí o ativo, tá? Com potencial de alta.
Veja um padrãozinho de xícara aqui na criptomoeda Pendle. O rompimento dessas zonas de resistência aqui pode fazer a criptomoeda ter aí uma alta rumo a 1,90. Exatamente, 1,90, que é a principal zona de liquidez depois, tá? Padrãozinho de xícara, rompendo aqui as resistências, então criptomoeda Pendle corre risco de buscar 1,90 aí nos próximos dias. Se você está posicionado nesse ativo aqui, a tendência é ela subir se romper essas zonas de resistência aí, tá? Então ficaria de olho aí, LDO, a tendência é seguir subindo, tá? Rumo à média de 241 centavos. Pendle correndo o risco aí de romper uma zona de resistência junto de um padrão de xícara rumo a 1,90. Cara, as principais criptomoedas aqui no meu ponto de vista, Uni tá meio estranha, tá? Uni tá meio estranha. De criptomoedas que estão no meu radar, no presente momento, hoje, as mais top é a LDO e a Pendle. De resto, tá feia, liquidez muito fraca nas altcoins. Eu tô aproveitando para comprar alguns bons projetos, mas tá feio. Nada mais me chama atenção no dia de hoje. Memecoin não tem nada também. Aqui, cara, só criptomoedas que KMNO tá bem interessante também. Bastante volume acima da média nos últimos dias, querendo romper média de 200 com potencial de buscar 0.026 e 0.03, tá? Que são as principais zonas, 33 mais ou menos, de resistência. Gosto de KMNO, o volume tá aumentando bastante, então eu ficaria de olho então nessas três criptomoedas hoje. KMNO, LDO que continua subindo e a outra criptomoeda seria a Pendle. Três criptomoedas altcoins interessantes que eu estou visualizando no presente momento. De resto, tá tudo feio, velho. Tudo feio, tudo feio. Não tem muito o que fazer, não. Tudo no limbo aí. Tudo no limbo. Bom, galera, um aviso breve para vocês aqui sobre a Ondo Perps, a plataforma descentralizada da Ondo, um dos principais ativos do mundo, que tokeniza títulos do governo dos Estados Unidos, tem parceria com a BlackRock, um dos projetos mais sérios da atualidade hoje. Agora tem aqui a sua Ondo Perps, é como se fosse uma hype da vida. Você consegue criar uma conta com um e-mail ou só conectando a sua MetaMask, por exemplo, aqui. Deixa eu conectar a minha para vocês verem. Deixa eu ver se eu lembro da senha dessa MetaMask, ó. Logar aqui, ó, tá conectando. Se eu quiser, eu já consigo fazer a operação aqui direto, ó, tá? Então fica esperto, você consegue fazendo operações em diversos ativos, commodities, ações, índices, cripto, tudo aqui na Ondo Perps. Eu vou estar deixando os links na descrição deste vídeo, tá? Então, se você procura algo descentralizado, totalmente seguro, cara, a Ondo Perps está com tudo, crescendo muito no mercado e você consegue operar ETFs, ouro, as principais ações, Google, Nvidia, tudo aqui através da Ondo Perps, só conectando a sua carteira descentralizada ou e-mail, cara. Então, assim, ó, muito fácil, sem burocracia nenhuma, consegue estar depositando aqui e já sai operando de forma alavancada aqui até 10 vezes, cara. Então, muito top. Eu vou estar deixando todos os links na descrição do vídeo para os senhores e as senhoras. E basicamente o que eu tinha para deixar no presente momento é isso, tá? As principais notícias do mercado cripto que está impactando algumas oportunidades em altcoins que eu estou percebendo no presente momento e a Ondo Perps, com todos os links na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tamo junto, deixa o like e até a próxima, valeu!